O Jornal Regional de hoje recebe o recém-eleito novo presidente da OAB, subseção de Araucária, o advogado Ricardo Escher. Bom, antes de mais nada, parabéns e seja bem-vindo aqui ao Jornal Regional, já falando como presidente, ainda não empossado, mas já eleito. Verdade, muito obrigado, Caio, pela oportunidade da gente poder estar aqui no jornal e passar as informações para o telespectador de Araucária. Bom, se quiser fazer um rápido resumo como é que foi esse processo eleitoral, até porque nós tivemos um pequeno problema com o registro de uma das chapas. Caso queira explicar um pouquinho para o nosso telespectador, fique à vontade. Foi uma situação bem comentada, saiu da imprensa, que haveria o bate-chapa, uma chapa formada por outros colegas advogados e a nossa chapa. Então, no começo do processo eleitoral, houve sim a notícia de um bate-chapa. Porém, houve um problema no edital das eleições, onde a chapa dos outros colegas não conseguiu cumprir um dos requisitos do edital e acabou, durante o processo eleitoral, não conseguindo se viabilizar para que pudesse disputar no dia das eleições a eleição. Ok, vamos falar um pouquinho do que vem pela frente, né? São 2 anos de mandato, se não me falha a memória? 3. 3 anos de mandato. Você substitui um presidente bastante dinâmico, né, que inclusive veio com uma proposta de um programa de TV, uma revista. Como é que você vê esse momento de substituir, né, a um presidente com essa característica? Você sabe, Caio, que é bem interessante essa situação. Primeiro porque, como você falou, um grande presidente, o Dr. de César, né, nosso amigo, colega advogado, ele fez grandes feitos durante a gestão que está se encerrando no final do ano. Eu atuei com ele como vice-presidente da Ordem. Especificamente quanto a essa situação do programa, da TV, eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse nível como o nosso presidente conseguiu. As nossas propostas são boas, não tão ousadas, visando o dia a dia do advogado. As dificuldades que o advogado tem no seu dia a dia, procurar ouvir todos os colegas. Hoje nós temos uma gama de advogados iniciando a profissão na nossa cidade. Na verdade, até interrompendo um pouco o seu raciocínio, mas até para servir de subsídio, que quando se fala em advogado, talvez venha à mente das pessoas já aquele cidadão bem-sucedido, que chega no fórum, todos conhecem, quase que se pede autógrafo. Temos realmente advogados que alcançam, no decorrer da sua carreira, uma posição de bastante destaque. Mas a cada ano formam-se vários e vários, inclusive numa faculdade aqui no município mesmo. Para essas pessoas iniciar na atividade não deve ser fácil, até porque é uma profissão também bastante concorrida, doutor. Você sabe, Caio, a gente teve esse tipo de dificuldade no começo. Então, eu cheguei em Araucária 2000, 2001, vim trabalhar aqui na cidade, começando a vida profissional, a carreira na área da advocacia, e tive a oportunidade de trabalhar no escritório de um colega, onde ele me deu a oportunidade, e depois a gente montou um outro escritório, ficamos um tempo e depois acabei montando o meu escritório e hoje nós temos a nossa estrutura do escritório. Tendo em vista essa experiência e a conversa com outros colegas da capital, de outros estados, que a gente acaba encontrando em seminários, em eventos informais, a gente vê a dificuldade grande de quem está começando a carreira. Porque não é só montar o escritório e esperar o cliente vir para você atender o cliente. Você tem toda uma gama de estrutura e know-how para que você possa fazer isso. Então, no começo, para você montar o escritório, você tem que ter as condições mínimas para que você se mantenha. Aluguel, água, luz, telefone. E o profissional que vai montar o seu escritório, se ele não tem um pai que banca, né, o pai trocínio, ele tem que ser sozinho. E o sozinho tem todo um caminho. Dizem os mais velhos na advocacia, os mais experientes, que na advocacia os primeiros 5 anos dela é para você conseguir pagar suas contas. Dos 5 ao 10º ano
para você conseguir se manter no mercado, ganhar um status, conseguir umas ações, e depois do 10º ano, que é onde você consegue ganhar um pouco de dinheiro para poder ter um conforto maior. Isso dizem os antigos. A gente tenta seguir, ver se é verdade ou não, e eu acredito que eles têm um pouco de razão. Poucos estão fora desse padrão. Desse padrão. Ok. Bom, na verdade vocês exercem uma atividade privada, obviamente, mas de interesse absolutamente público, né? Cada vez que vocês estão representando alguém, vocês estão representando no mínimo uma pessoa, às vezes mais. Então, termos uma categoria bem representada, ela acaba sendo algo de interesse coletivo na cidade. Caio, a advocacia, ela, apesar de representar o interesse privado, às vezes o público, como temos procuradores públicos aqui no caso do município, o advogado, quando ele é contratado, ele defende interesses. Então, ele defende o interesse daquele cliente dele. Então, o advogado tem que estudar ao máximo e usar do seu conhecimento e da sua experiência para que ele possa dar o melhor naquele processo e ele obter o êxito para o seu cliente, sempre nos princípios da lei, né? Vejo que a pergunta, eu acredito que ela tem uma extensão um pouco maior, que é a respeito dos interesses coletivos, da sociedade, aonde que o advogado pode atuar no interesse da coletividade. Nós temos na OAB comissões. Então, temos a Comissão do Meio Ambiente, temos a Comissão de Defesa do Consumidor, temos a Comissão de Direitos Humanos. Partindo desses exemplos, nós temos advogados que atuam nessa área e que têm as habilidades necessárias para poder falar sobre isso em nome da ordem. Então, aqui na cidade, se der um problema de meio ambiente, nós vamos ter um advogado responsável para estar pontuando isso junto às autoridades. No caso, se tiver um problema, o Ministério Público, que cuida dos interesses difusos e coletivos, a ordem vai estar tentando auxiliá-lo no que for necessário e o que for de competência da ordem, a ordem vai fazer. No caso de defesa do consumidor, às vezes acontece muita coisa que vai passando e é da coletividade. E a coletividade tem que ser representada. E hoje quem representa a coletividade é o Ministério Público, que ele tem nas atribuições dele essa. E daí a ordem, se ela enxergar essa situação que está havendo uma lesão ao interesse coletivo, ela pode provocar o Ministério Público para que o Ministério Público tome a medida adequada para que seja sanado essa situação e assim por diante. Ela tem que pontuar em alguns lugares, outro ela tem que contribuir com a sociedade. Perfeito. E é esse papel que a nova diretoria se dispõe a fazer realmente. Além desse papel, nós tentamos discutir entre os colegas da diretoria o que nós podemos fazer para tentar agregar a classe, ser uma classe mais unida, não que não seja, a classe é unida, mas quanto mais força a nossa classe tiver, mais representados os advogados vai estar. Então, nós temos que conversar mais com os advogados. Tanto é que uma das propostas da nossa chapa foi fazer reuniões bimestrais com os colegas. No flyer de campanha que nós mandamos e-mail para os colegas, a gente colocou que a partir de março nós iremos com as datas já específicas, os dias que nós teremos de reunião para ouvir o colega e ver o que nós podemos fazer enquanto gestor da ordem em prol da nossa coletividade também. Tem vários colegas que estão começando a carreira no município, nós temos advogados mais tradicionais e temos vários, esses colegas às vezes têm muitas dificuldades e às vezes eles não chegam até a OAB. Às vezes por falta de informação, porque não conhece nossa gestão ela vai tentar ao máximo trazer esse colega para que não tenha esse tipo de situação e que ele use a ordem como extensão do seu escritório, como sua casa, que ele venha falar conosco, com nós, a diretoria, com os amigos, com todos, que
esteja à disposição para conversar. Qualquer dificuldade que tiver, pode chegar no presidente, no tesoureiro, no secretário ou nos membros das comissões que nós vamos ter, para que possa expor o seu problema e tentar ver se nós poderemos ajudá-lo. De alguma forma, a gente vai tentar fazer alguma coisa para colaborar com aquele colega, para que o caminho dele seja mais tranquilo. Perfeito. Ao finalizar aqui, quero deixá-lo à vontade para acrescentar algo mais e desejar sucesso aí nessa jornada. Obrigado, Caio. E conte sempre com esse espaço aqui. Obrigado, obrigado. Eu quero conclamar a classe para que venha junto com a nossa diretoria, que nós vamos representar todos os advogados da cidade. Precisamos da força dos colegas junto com a gente, porque sozinho não se faz nada. Eles têm um ditado popular que uma andorinha não faz verão, né? Isso aí. Muito obrigado pelo espaço. A OAB agradece mais uma vez a oportunidade. E quero agradecer você pessoalmente aí por sempre estar incentivando a gente aí a utilizar o espaço. A Ordem agradece bastante. Ok. Bom, nós conversamos aqui com o Ricardo Escher, eleito o novo presidente da OAB Subseção Araucária para os próximos 3 anos. A posse será agora no mês de dezembro, especificamente no dia... Não, ela foi marcada para janeiro. Para janeiro. Eles não marcaram a data, eles vão marcar na primeira quinzena de janeiro. E nós estaremos, obviamente, informando aqui no Jornal Regional. Não ficou, então, para dezembro, ficou para janeiro do ano que vem a posse de Ricardo Escher e os demais diretores da OAB para os próximos 3 anos. E com esta entrevista chega ao final a edição de hoje do Jornal Regional. A gente volta amanhã às 9 da noite, sempre com as principais informações da cidade e da região. Obrigado pela audiência, uma excelente noite e até lá.